E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jonathan Ferreira e sejam bem-vindos a Game Dev XP Podcast, meu programa de entrevistas focado nas histórias e experiências dos principais profissionais do mercado de games. Como eu também sou desenvolvedor indie, sei que existem muitos percalços para quem está no início da jornada ou mesmo para quem já tem jogos lançados, e é justamente por isso que toda terça e sexta, ao meio-dia, estarei aqui com um novo convidado compartilhando XP. Então fica ligado e se prepara para absorver conhecimento. Até porque meu convidado de hoje é o Renan Rodrigues. Ele é programador e CEO da Supernova Games e foi um dos responsáveis pelo jogo de sucesso Carcará. Atualmente está desenvolvendo o jogo Cuphead Simulator. Nós falamos sobre isso e diversos assuntos, incluindo as experiências com vários editais que ele já participou. Então, sem mais delongas, vamos lá! Renan, meu querido, obrigado, irmão, por ter aceitado o convite de estar aqui no podcast, valeu mesmo. E de cara, aquela perguntinha básica que eu tenho feito para todos os convidados. Como você era na infância com games? E quando foi que deu aquele estalo do tipo assim, cara, eu quero trabalhar com jogo? Conta uma história, conta alguma coisa pra gente e fala desse estalo aí, fala desse momento mágico, ou não, que você falou, cara, quero trabalhar com games. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui, que é um prazer sempre estar batendo esse papo contigo aí, tá Tamo junto, mano. Com o pessoal também, né, compartilhando um pouco a nossa experiência. Eu acho sempre bacana isso. Tem muita gente novata, muita gente que quer trabalhar com jogo, às vezes, né, ou realmente só quer saber mais como é o processo, quer conhecer um pouco mais. E eu gosto muito de estar me envolvendo com essas temáticas, né. Show de bola. Assim, eu comecei jogando bem pequeno. Eu acho que muita gente que trabalha com jogo, né, se inspirou na infância. Realmente, eu comecei a jogar bem desde cedo. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, talvez até um pouco mais, mas enfim, por aí. E foi com o Mega Drive. Minha irmã ganhou o Mega Drive, né, minha irmã era mais velha. E aí ela ganhou o Mega Drive do meu pai, e aí a gente jogava junto. A gente jogava Sonic, o Sonic 2 foi o primeiro jogo que a gente teve. Ô, jogão. E a gente jogava bastante, jogasse. Só que o Mega Drive a gente não tinha muito acesso à fita, né? Na época a gente não tinha condição de comprar a fita original, que era caro e difícil de encontrar. E também a gente não ia muito em um local que vendia fitas alternativas, né? Você pode chamar assim. Então acabou que a gente jogou pouca coisa assim no Mega Drive. Jogou um outro jogo, assim, um Streets of Rage, assim, alguma coisa mais beat'em up, mas não tanto. O que me pegou mesmo foi o Super Nintendo, assim, que a gente teve em seguida. E aí a gente já veio com o Super Mario World, já veio com... A gente comprou um Donkey Kong logo em seguida, Donkey Kong Country, que é uma das minhas séries preferidas até hoje. Minha também, diga-se de passagem. É muito foda. E tipo, fiquei muito feliz com o revival que teve, né? Com o Donkey Kong Returns, com o Tropical Freeze aí, que são jogaços também. Então, assim, a gente começou muito por aí, no Super Nintendo e tudo. E quando eu era pequeno, eu era muito tímido, né? Era uma pessoa muito introvertida, ainda sou, mas era muito mais. E não tinha muitos amigos, assim. Quando eu comecei a jogar videogame, né, eu senti que eu poderia ser o protagonista, tipo, que legal, aqui eu sou o herói, aqui eu sou o protagonista que pode viver minhas histórias, posso salvar a princesa ou derrotar o vilão. Eu pensei, que massa, cara, isso aqui é um mundo irado e eu quero estar aqui, eu quero viver o máximo possível, né, viver várias histórias aqui dentro. Isso me ajudou a me tornar menos introvertido e fazer amigos no colégio também, porque tinha muita gente que jogava, né, muita criança que jogava, gostava ali. Foram os meus primeiros amigos que eu fiz foi graças a isso. Legal. E aí, eu agradeço muito, né? Tipo, é uma coisa que realmente me moldou como pessoa, foram os jogos, né? Uma das coisas principais. Fui crescendo e tal, com talvez uns 10, 12 anos, eu conheci o RPG Maker. Foi através de um amigo meu, desse grupo de amigos que a gente conheceu, né? Que a gente fez. E aí ele chegou pra mim certo dia, dizendo, cara... A gente gostava muito também de desenho animado, de Digimon, Pokémon, alguns desenhos assim da época. E aí a gente fazia os próprios personagens, né? Cada um, eu e os meus amigos, a gente fazia nossos próprios personagens ali. Fazia tipo uns clones ali de Digimon ali, uns personagens. Eu fiz uma história ali com meus próprios personagens ali, uma historiazinha tipo um mangá, assim, uma ideia de fazer um mangá, mas bem simples, ele me mandou. E aí um certo dia esse meu amigo chegou, cara, eu tinha essa história que era os 4 elementos, o nome da história, né? E ele chegou, cara, eu fiz um jogo dos 4 elementos aqui. Um RPG dos 4 elementos. Eu fiquei, caralho, como assim? Como fez isso? Aí ele me mostrou, eu fui na casa dele, ele me mostrou o jogo no RPG Maker, né? Na época era o RPG Maker 2000, né? Que foi o primeiro que eu conheci. E aí já tinha um jogo ali rodando, tinha os personagens ali, os gráficos, né? Assim, bem simples, mas já os personagens que eu criei e uma história ali que ele inventou na hora ali. E eu achei aquilo muito foda. Aquilo ali fiquei extremamente
assim, tocado e, tipo, esperançoso também, porque eu pensei, caracas, eu achei que era uma coisa tão de outro mundo, assim, as empresas que faziam jogos que a gente jogava eram do Japão, dos Estados Unidos, empresas grandes ali. Eu pensei, cara, deve ser impossível fazer um jogo, eu tenho que, sei lá, virar um mega, não sei nem o que, programador, sei lá. E aí, quando eu vi que um amigo meu, na casa dele, com um programa que ele, né, baixou na internet, conseguia ser capaz de criar um jogo, eu pensei, cara, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, vou fazer jogo, vou baixar esse programa que ele já pediu o link logo, já comecei a baixar. E isso foi em que ano? Que ano? Isso foi... Na época era RPG Maker 2000, eu acho que deve ter sido 2001, 2002, por aí. Porque eu lembro que em seguida saiu 2013, a versão seguinte do RPG Maker, e aí a gente já começou a trabalhar nele também, que já tinha um pouco mais detalhado, você viu o personagem lutando ali, porque antes era uma coisa mais como se fosse primeira pessoa, o 2000, e aí no 2003 você via o bonequinho, tipo um Final Fantasy, os bonequinhos de lado assim, e o monstro, e eles atacando, fazendo animaçãozinha de ataque, eu achava um avanço bem legal, né? Aham. Então isso foi por aí lá pra 2001, 2002, aí depois saiu o RPG Maker 2003, eu comecei a me envolver naquilo, trabalhar, mas sempre com uma coisa meio amadora, assim, tipo, sei lá, vou fazer aqui. Eu não achava que ia vender esse jogo, que ia ganhar dinheiro com isso, né? Mas tava me divertindo ali, era meu tempo livre, né? Eu acho que boa parte da minha tempo do colégio, meu tempo livre foi fazendo jogos, né? Legal. Então, e aí em seguida, uma coisa bem legal que eu fiz foi, usando o RPG Maker 2003, eu peguei essa história dos meus amigos, né? Como eu falei, cada amigo tinha um personagem dele, né? O personagem que ele criou. E aí eu fiz um jogo que era um combinado de todos esses personagens. A gente gostava muito de Smash Bros. Na época, né, da Nintendo, e eu pensei, pô, vou fazer o nosso Smash Bros. Aqui. Aí eu fiz o SSBA, que era pra ser Super Smash Bros. Anime Toons, que era o nome do meu grupo de amigos. É um nome bem tosquinho, assim, de colégio, mas assim, é um grupo que a gente tem até hoje, a gente joga várias coisas até hoje. E aí eu fiz esse jogo, né? O SSBA, que era um jogo que ele é bem longo até, ele deve ter umas 8 horas de duração, assim, feito em RPG Maker 2003, e ele é meio que como se fosse um action RPG, aqueles jogos que, tipo um Zelda, né? Um Zeldinha simples, muito simples, e você joga com esses 10 personagens, que são personagens dos meus amigos, né? E tem chefe, tem aventura, tem várias dungeons ali. É um jogo que acho que deve estar disponível até hoje para download, assim. Mas Que foi legal. o primeiro orgulho. E onde que tá esse jogo? Pra quem, caso queira. Cara, eu acho que eu devo ter o site dele ainda. Eu fiz um site na época, bem, bem simples, ali no Wix da vida. Não sei se ainda tá, mas se não tiver, eu lembro que eu tenho um jogo. Eu tenho um jogo no computador que qualquer coisa eu posso subir em algum lugar. Show. A gente Mas disponibiliza pro pessoal aí. Fiquei curioso aí. Um amigo meu, um dos meus amigos, disse que foi o melhor jogo que eu fiz até hoje, foi esse aí. Mas isso assim, porque ele tava lá, né? O personagem tava lá. Tem toda uma nostalgia envolvida ali também, né? Também. Mas é um jogo bacana, assim, é um jogo de action RPG meio simples ali, mas feito... Eu passei 3 anos fazendo esse jogo, né? Todo o meu... Acho que desde a 8ª série, finalzinho da 8ª série até o 3º ano do colégio. Então foi bastante tempo e ficou bom, assim, ficou bacana o jogo pra uma ferramenta simples como o Maker. Acho que eu consegui extrair bastante coisa dele. Maneiro. E aí... E eu sempre tinha essa visão um pouco amadora e sonhadora, de tipo, eu quero fazer jogo, quero viver disso, mas eu nunca achava que era possível, né? E quando eu vi que era possível, foi na faculdade já. Eu entrei em computação para aprender a programar, e aí eu poderia, né, talvez, no futuro distante, hipotético, trabalhar com jogo. E aí acho que foi no 2º ano da faculdade, eu conheci alguma galera que também queria fazer jogos, né, lá. A gente tinha um grupo de estudo que queria trabalhar com jogos, que era o DOG, era o Development of Games, né, o DOG. Aí a logo era até um cachorrinho, assim, com um joystick, né? E aí nessa época, a gente começou a fazer um joguinho ali também na faculdade, meio que sem muita expectativa. Mas saiu aquele filme que era o Indie Game The Movie. Uhum. Eu acho que... Você chegou a assistir esse filme? Já. Muito bom, né? Muito. Ele fala sobre o Fast, por exemplo. O Braid. O Limbo. Não, o Limbo acho que não. Fala o Meat Boy, se eu não me engano, também. O Meat Boy, exatamente. E é muito foda, assim, ele é muito inspirador, porque a gente viu que eram estúdios pequenos, era um estúdio de 2, 3 pessoas ali, e conseguiram fazer jogos incríveis que venderam no Steam, venderam milhares de cópias, milhões alguns, e os caras viraram, assim, não nem viraram uma celebridade, mas tipo, os caras conseguiram dinheiro suficiente para se manter por muito tempo, aí, por anos e anos,
e criaram um nome na indústria, né? Eles viraram, enfim, criaram referências, eles se tornaram referências. Até porque esse foi um período onde jogos em pixel art, por exemplo, jogos nessa pegada um pouco mais retrô, entre aspas, começou a bombar de novo, né? E aí o pessoal, né, os devs, aprendizes e tal, falam, pô, posso fazer isso aí também e ganhar dinheiro também. Foi um momento de boom ali muito legal, né? Exato. Poderia-se dizer que eles meio que, não exatamente criaram, mas eles popularizaram a indústria indie, né? Esses jogos que lançam, foram toda a mesma época, mais ou menos ali 2013, se não me engano, 2012. Esse filme foi uma bênção, cara, pra gente. Essa que é a verdade. Esse filme foi ótimo, que ele ajudou demais a alavancar isso. Pois é. E aí, sei lá, grandes players como a Steam, por exemplo, entenderam que tinha esse mercado, né? E começaram a dar mais espaço, né? E aí depois que vieram todas as iniciativas, o Greenlight, para poder trazer jogos pro Steam, veio depois o Steam Direct, que é o modelo hoje. Xbox Live Arcade popularizou isso para os consoles também. Então, eu vi assim, caraca, isso é possível. Não é... Talvez não seja super fácil. O próprio filme mostra como é difícil, como a galera se sacrifica lá para poder lançar aqueles jogos. Eu tô vendo na pele quão difícil é isso também hoje em dia, mas... Tô feliz porque é o que eu quero fazer, é o que eu sempre quis fazer desde pequeno, então... Não importa quantas barreiras eu enfrente, eu vou continuar, eu vou conseguir fazer jogos e vou conseguir viver de jogos. Boa. Hoje em dia eu me mantenho através dos jogos, graças a um trabalho de muito tempo atrás, né? Se você for pensar quanto tempo eu faço jogo, assim, de forma meio mais amadora, tem 15 anos. De forma mais profissional, tem uns 7, 8 anos aí. Então, não é algo simples, mas algo que você se dedicando, você consegue chegar lá, né? Com certeza, com certeza. E isso, cara, me faz chegar numa questão contigo, que é o seguinte. Quando eu olho aqui pro mercado de devs do Brasil, e quando eu penso em edital, cara, me vem à cabeça você. Cara, Renan da Supernova. Você, pra mim, é uma autoridade no quesito edital pra games. Óbvio, eu não conheço todos os desenvolvedores, não conheço todo mundo que tenta, todo mundo que ganha. Eu conheço você, e eu sei que você já ganhou alguns. E edital não é coisa simples. O que você pode explicar um pouco pra gente? É até pra mim isso, embora eu entenda alguma coisa, que eu já vi algumas coisas. Mas o que você pode explicar pra gente sobre editais? O que você pode dizer sobre isso, as dificuldades, como se vale a pena ou não? Porque isso é burocrático, você também tem que prestar contas. Total. Explica pro povo aí. Tá. Eu acho que pode ser interessante falar do histórico, né? Quais foram os editais que eu participei, né? Que eu tive êxito aí. Com certeza. Teve 2 editais, na verdade era um edital só, mas que teve 2 anos, né? Que foi o edital Prodave, foi o edital Inova Apps, um edital do Ministério de Comunicações, hoje em dia que não existe mais, mas isso foi 2014 e 2015. Esse edital era um edital para jogos educativos, eram aplicativos de jogos educativos, na real, né? A primeira edição contou com 25 vencedores na categoria de jogos e 25 aplicativos. A segunda foram 50 jogos, 50 aplicativos, mas o prêmio, né, o valor do prêmio, do investimento, reduziu pela metade, né? Então eles aumentaram o número de vencedores, diminuíram o prêmio pela metade, né? Distribuíram mais. Esses foram os 2 editais que eu participei e ganhei com esses 2 editais. Inclusive no segundo eu participei de mais de um projeto, né? Como um auxílio, não como principal propriamente do projeto, mas também participei. E teve um edital mais recente, que foi o edital da Ancine. Esse é o Prodave 14. Foi em 2017. Ele teve 2 edições, esse edital, que eu me lembro de cabeça, que foi 2016 e 2017. E era para jogos autorais e com função... com fator mercadológico mesmo. Jogos realmente para venda, né? Que você quer vender, lucrar com ele, com propriedades intelectuais próprias. Ou seja, a gente que cria, não pode ser uma história que a gente pegou de algum lugar. Eu acho que até pode, na real, mas tem que ser histórias brasileiras, né? De pessoas brasileiras. Não posso pegar, por exemplo, um Batman da vida, sei lá, um anime e fazer uma história dele, né? Tem que ser uma história brasileira, de preferência original. A Ancine meio que preferia, né, criar, fomentar essas propriedades intelectuais brasileiras. E aí, no caso, foram 2 editais bem diferentes, esses né, o Inova Apps e o Prodave. Como eu descrevi aqui por cima, eles têm um foco específico. O edital do Inova Apps era para jogos e aplicativos educativos. Algumas características dele. Tem um que ele chama de objeto, né? O objeto é o que deve ser feito. O que vai ser executado com esse edital? O que o edital quer fomentar? No Inova Apps, ele queria fomentar jogos educativos ou aplicativos que tinham função social. Ou seja,
informar, ensinar para o público que está jogando aquele jogo, consumindo aquele aplicativo, algum conteúdo importante que o governo, né, tivesse fomentando naquele momento. Tinha uma lista de temas que a gente podia trabalhar nesse edital. Dentre eles tinha, por exemplo, educação política, educação do direito do consumidor, tinha, sei lá, saúde, segurança, vários temas, cidadania, tipo, eram temas que o governo queria trazer, popularizar mais para a população, e aí acabou criando esse edital. Então, quando você vai fazer um edital, a primeira coisa essencial que você tem que fazer é ler o objeto dele. O que o edital está querendo? Nesse caso, por exemplo, ele queria um jogo educativo. Então, eu não posso fazer um jogo que é, sei lá, de porradaria, um jogo que é de, sei lá, de estratégia, porém que não tenha nenhuma mensagem, que não tenha nenhum foco em passar uma mensagem educativa ou ensinar qualquer coisa. Você pode fazer um jogo de luta, por exemplo, contanto que você associe aquilo a uma temática que está sendo pedida. Se o cara está pedindo, vamos dizer, quero sei lá, o Ministério de Saúde quer uma coisa sobre prevenção de coronavírus. Eu faço jogo de luta aqui, de samurai. Meio que não tem muito a ver, mas eu posso fazer, sei lá, um jogo de aventura onde você é um antivírus que está combatendo o coronavírus, está matando o coronavírus. E aí, em cada fase, ele tem mensagens ou as próprias mecânicas do jogo são com máscara, uso de máscara, sobre álcool em gel, sobre como traduzir as mensagens que você quer passar com aquele jogo educativo para uma mecânica de jogo. Se você consegue fazer isso, você já tem grandes pontos ali, porque você está se atendo à temática que o edital quer tratar. Então, você precisa primeiramente isso, entender o objeto que eles estão querendo e, principalmente, por que eles estão querendo isso. E aí você faz um jogo, né, um projeto de jogo que se atém àquilo. Se você está fazendo um jogo que não tem nada a ver, você já vai estar bem abaixo da concorrência. Esse é o primeiro ponto. Aí, em seguida, você tem que se atentar muito para a questão burocrática também, tem muita documentação que tem que enviar. No caso do segundo edital, por exemplo, a gente participou das 2 edições dele, né, mas a gente só ganhou na segunda. Na primeira edição, a gente foi eliminada por documentação, por exemplo. Faltou alguma documentação, foi isso? Faltou. No site que você submete, ele tem meio que uma listazinha de documentos que você precisa, mas alguns não, nem todos, assim, alguns que são mais casuais, tipo assim, se você tiver, sua empresa tiver de tantos anos, tem que mandar tal documento, então se não tiver, manda outro. Esqueceu de mandar um documento desse e acabou falhando no edital, eliminado por isso, né? Não foi nem julgado se o projeto era bom. Vou até te fazer uma pergunta, óbvio que cada edital é cada edital, cada história é cada história, mas... Sim. Quais são os exemplos de documentos que pedem? Tipo, ok, os comuns eu acho que não precisa nem dizer, as coisas tipo, documento pessoal e tal, mas que tipo de coisa, assim, diferente é pedido no edital, por exemplo? Sim. Tipo o último da Ancine que tu fez. O Ancine, eu poderia dizer que o da Ancine é um pouco mais burocrático do que o InnovaApps. Um dos fatores, pela categoria do edital, porque o edital do InnovaApps, ele te premiava... Literalmente era uma premiação, o dinheiro que você recebia. Você devia executar o projeto, de fato, e receber esse valor, mas ele era contado como uma premiação. Então, basicamente, você não tinha que prestar contas. Se você fizesse o projeto, executasse o projeto, mas não gastasse o valor nele, tudo bem, não tem problema. É um prêmio. Você está ganhando aquele prêmio por ter trazido o jogo, né, à existência. No da Ancine, não. No da Ancine é como se fosse um investimento. Eles vão te dar aquele valor e você tem que utilizar no projeto e prestar contas de cada centavo que você gastou do valor recebido no projeto. Então, várias questões entram aí. Por exemplo, você tem que mandar documentos da empresa, constituintes, porque no anterior ele não era para a empresa necessariamente, você poderia participar como pessoa física, e foi o que eu fiz. Mas, assim, você precisa ter um documento documento de contrato social e tudo da empresa, precisa ter um comprovante de que ela existe há mais de 2 anos, né? Porque isso é um critério para participação do edital também. Porque tem muitos casos que a pessoa cria uma empresa só para participar de um edital. Isso não é desejado. Então, tem que ser uma empresa que já existe há um tempo. Você tem que ter comprovante até mesmo do local que você está, da cidade que você está, porque isso tem fatores regionais aí, tem basicamente certos valores são destinados para alguma região ou para outra região do país. Então... Também conta. Mas tem várias coisas. Tem, por exemplo, quais são os principais profissionais que vão participar no projeto. Na Ancine, acho que ele pedia game designer do projeto, programador líder, né, o programador principal, e o produtor.
Pode ser a mesma pessoa, inclusive eu fui a mesma pessoa nesses 3 quesitos no nosso projeto, mas você tem que ter alguém que se encarregue de cada uma dessas 3 áreas. E a pessoa tem que escrever um termo de compromisso indicando que ela vai fazer o jogo, que ela vai fazer até o final, porque isso é um fator de risco, né? Se você começa um projeto de jogo, você ganha um edital, e tem um programador e não tem um game designer, pode ser que não dê certo o jogo, pode ser que você não encontre alguém, ou enfim. Então, tem esse termo de compromisso que a pessoa tem que assinar para essas 3 áreas, né? Tem, deixa eu ver o que mais, vários termos de compromisso, assim, de que você vai manter a propriedade intelectual no Brasil, a divisão de lucros que o edital exige, né? Que você tem que ter, no caso, é mais ou menos assim, 80% da receita do jogo vai para a Ancine, até pagar o investimento deles. Ok, uma vez que pagou o investimento deles, esse valor cai para 40%, e aí o resto fica para a empresa, né? O resto fica para a empresa que fez o jogo. Nossa, então nesse caso do edital da Ancine, mesmo depois que você retornar o investimento, a Ancine continua recebendo o valor. No caso do seu jogo estourar e vender, bombar. Então meio que funciona como uma publisher. Uma publisher governamental. É semelhante ao modelo de publisher mesmo. Tem muita gente que reclamou desse modelo, achou que era alto o valor, achou que era abusivo, mas eu acho que faz muito sentido dentro assim, se assemelha a uma publisher, né? Uhum. Pode ser que você não queira trabalhar com uma publisher, não tem problema nenhum, só que aí também você não participa do edital. Uhum. Mas enfim, tem suas críticas de fato, e poderia ser melhor, mas eu acho que foi um primeiro passo muito importante, assim. Sem esse edital, a gente não teria ganhado investimento para poder fazer o jogo que a gente está fazendo agora, né? Que é o Cupid Simulator. Que a gente vai chegar lá já. Sim, é isso. Então, muita documentação, às vezes documentação dos sócios também, de tudo. Foi preciso algum tipo de carta de recomendação, algo do tipo? Não exatamente, assim, a gente mostra o histórico da empresa, a gente mostra quais jogos a gente já fez, quanto dinheiro a gente já faturou com esses jogos, quais os lançamentos que a gente teve com eles, mas nada, basicamente, a própria empresa, né, tem que mostrar os documentos delas e histórico que ela tem competência para fazer um jogo de qualidade. E um documento que eu acho que eu não mencionei, mas que é extremamente importante ter nos 2 casos, é um GDD. Você precisa de um documento que indique quais são as mecânicas do jogo, quais são as features, né, as funcionalidades, como é que vai ser a história do jogo. Até para a mesa avaliadora, digamos, eles conseguirem entender o seu jogo e julgar, né, se ele merece ou não ser o vencedor ali, né? Exato. E também tem um muito interessante que eu achei muito, muito bacana, que é do edital da Ancine. Você tem mais ou menos 2 ou 3 etapas. Na primeira etapa, você manda a documentação e é avaliado pela documentação, e aí tem vários finalistas. Esses finalistas, na segunda etapa, eles têm que apresentar um pitch para a própria Ancine, né? Você vai lá para o Rio de Janeiro, apresenta esse pitch, tem membros da própria Ancine, membros da indústria, jornalistas de jogos, todos eles vão avaliar o seu pitch e ver quais que tem mais potencial como um jogo, de fato, de mercado, né? Que vai vender mais, que tem mais chance de se destacar. E aí você precisa ter um diferencial muito grande. Se você não tem um diferencial, se você não sabe expor esse diferencial, se você não pesquisa o mercado, tem uma chance muito grande de falhar por aí, de morrer por aí, né? Então, toda essa questão também é importante. E em relação a valores, cara, como é que foram esses valores capturados aí no edital? Foi um valor suficiente que deu para fazer tudo ou não deu para fazer tudo? E aí a gente já pode entrar na etapa dos jogos em si. Para cada edital desse, qual jogo você fez? Como foi a repercussão desse jogo? Como foram as vendas desse jogo? Se foi vendido ou não? Fala um pouquinho pra gente. Os valores são variados, variam de edital para edital. No primeiro edital do Inoveps, 2014, foi que eu fiz o Carcará, Asa da Justiça. Ele era um jogo educativo sobre direito do consumidor, né? Era inspirado em Phoenix Wright, ali, aquela coisa de advogado, que você tem que apresentar as evidências na hora certa para poder ganhar. Inclusive, o Luan trabalhou nesse jogo, o Luan que já apareceu aqui, e a gente já fez um podcast com ele. Se você não assistiu ainda, tá por aí em algum lugar para você assistir. O Carcará, esse primeiro edital de 2014, do Inoveps, ele tinha um valor de R$100 mil para os vendedores do edital, e eram 25 jogos e 25 aplicativos. Então eram 50 premiados, né? No caso, a gente ganhou como jogo, né? Obviamente. Foi o 25º, ali na rabetinha. Caramba! Foi muito tenso, assim, mas caraca, a gente ganhou no último ali, foi muito emocionante na época. E é um jogo que fez muito sucesso, assim, eu diria até que foi
talvez o maior sucesso da Supernova até hoje. Ele é um jogo que a gente lançou gratuitamente, pelo fator do edital ser educativo. Todos os jogos tinham que ser lançados gratuitamente, sem propaganda, sem ads, sem nada. E a gente lançou no Google Play, na Apple Store. O jogo foi extremamente bem recebido, a gente tem elogios demais. Até hoje tem gente pedindo o Carcará 2, vem gente no e-mail, nas redes sociais pedir Carcará 2. Ele tem mais de 70 mil downloads, foi jogado por muita gente, e a nota dele é muito alta, é 4.8 de 5, né? Tipo, quase o máximo. Uau, muito alta. É uma nota bem bacana. Muito alta a nota. A gente tem muito orgulho dele, assim, de ter feito esse jogo. No ano seguinte, 2015, foi o Nova Apps, a segunda edição do Nova Apps, e ele contou, esses foram mais premiados, foi o dobro de premiados, foram 50 jogos, 50 aplicativos, né? Em compensação, o governo dividiu o prêmio pela metade também, para abarcar mais jogos. Então foram 50 mil reais de premiação nesse jogo. Nesse jogo, nesse edital, a gente fez o Leis para Todos, que é um jogo sobre educação política, no qual você joga com um deputado federal, o raríssimo espécie brasileiro de deputado federal honesto. Você tem que lidar contra a corrupção, com toda a politicagem lá dentro da esfera da Câmara, né? E você vivencia a experiência de deputado federal, pelo menos o deputado federal utópico, o ideal, que você vai avaliar projetos de leis, você vai ter contato com esses projetos. O jogo apresenta pontos positivos e pontos negativos de cada projeto de lei, você tem que avaliar o que você acha. Eu entendo que os pontos positivos são mais importantes, então eu entendo que os negativos são mais importantes. E aí você vai tentar aprovar ou não, né? Você vai votar a favor, você vai votar contra esse projeto de lei. Dentro do jogo é uma linguagem simples, não é uma linguagem muito política, assim, muito complexa, então é para ser acessível, algo que a gente está querendo trazer esse conteúdo, esse conhecimento, que é um pouco mais técnico, um pouco mais difícil, numa linguagem acessível, que o jogador possa jogar e se divertir. E tem muita história também. Tanto no Carcará quanto no Leis, a gente foca muito em trazer uma história bacana, uma história envolvente, que o jogador ele queira se imergir ali, ele esteja empolgado com aqueles personagens e ele vivencie aquela história também, sinta os sentimentos do personagem. Isso faz com que um tema chato, um tema que não seria tão interessante de início, fique mais acessível, né? Porque a pessoa está empolgada ali. Então, é uma das técnicas que a gente sempre utiliza para fazer nossos jogos melhores, né? Focar um pouco na narrativa. E também é um jogo muito bem querido, assim, bem jogado. A gente tem um pouco mais de 50 mil jogadores ali também na Apple Store, na Google Play gratuitamente. A avaliação dele acho que é 4.7, também é bem próximo ali do Carcará, uma avaliação bem boa. Também foi um grande sucesso, assim, né? Esse valor que a gente ganhou foi suficiente para fazer esses 2 jogos. A gente, na época do Carcará, eu trabalhava em outra empresa, então eu tinha o meu próprio salário. A gente se pagou o básico ali, o mínimo possível para poder fazer esse jogo, mas ainda assim, 100 mil reais é um valor relevante, deu para pagar todo mundo, deu para fazer um jogo bacana. Os 50 mil também a gente deu apertado, mas da mesma forma deu certo para fazer o jogo e foi suficiente. No edital agora da Ancine, de 2017, o Prodave, a gente tinha 3 categorias nesse edital, que eram de tamanhos de jogos, assim, jogos maiores, médios e menores. Só que eram valores bem maiores, assim. O maior valor era 500 mil, era 1 milhão de reais, era a categoria A, tinha a categoria B com 500 mil de projeto e a categoria C com 250. A gente ganhou na categoria C, que é a menor, né? Mas ainda é um dinheiro muito bom, assim. A gente é uma empresa que é nova, relativamente nova. A gente fundou em 2017, deixa eu ver, não, 2015. Enfim, e aí a gente é um valor bacana pra gente, dá pra se manter bem, dá pra contratar profissionais adequados pro projeto. Tá dando certo pra fazer o jogo, assim, é um valor bacana. Tem algumas questões que podem complicar, e a gente entendeu essa questão recentemente, principalmente em relação ao texto, o roteiro do jogo, porque a gente quer lançar um jogo internacional. Então, fazer um jogo como, por exemplo, que seria o Carcará ou o Leis, que era muito focado em roteiro, muita história, torna a tradução dele cara. Porque a gente tem o dólar totalmente valorizado hoje e o real não valendo nada quase. Então, um jogo, sei lá, 50, 100 mil palavras de roteiro, quando você vai traduzir isso para dólar, é muito caro. Então, a gente entendeu que seria um desafio muito grande fazer um jogo muito focado em roteiro
E aí a gente tá fazendo um jogo que tem um pouco menos de roteiro, ainda vai ter história, vai ter personagens, mas ele é mais focado no gameplay em si, na jogabilidade. Então, foi um desafio muito grande que a gente aprendeu e a gente está remontando o jogo, né? Meio que reformulando por aí. E a gente tem até uns streams aí que a gente está fazendo de 15 em 15 dias. O último foi agora dia 14 e o próximo vai ser dia 29, já perto do Halloween. Legal. Totalmente fantasiado aí, o stream de alguma coisa. E tá bem bacana, assim, pra galera que quer acompanhar o jogo, seguir a gente lá, assistir os streams e, enfim, a gente tá sendo bem aberto com isso, né? Até essa questão financeira, que é uma questão delicada, mas eu tento ser o mais aberto possível, eu não tenho nada a esconder e quero mostrar o jogo que a gente tá fazendo e quero o quanto antes que as pessoas veem, joguem, digam se tá gostando, se não tá, pra gente melhorar, né? A gente quer sempre fazer um jogo melhor, que agrade o público. Então, eu acho que ser aberto é a melhor... Com certeza. E esse é um coisa que eu até te elogio bastante, né? Que com o Pocket Bravery eu tenho visto sempre esse esforço em trazer vídeos, né? Trazer os criadores, trazer o pessoal do roteiro, da música, tudo para falar como é que tá sendo. E eu tô achando muito massa, sinceramente, tô acompanhando tudo e tô achando muito foda, tô esperando aqui pra ver quando tiver a primeira versão. A gente já disponibilizou a primeira, um alfazinho ainda, com 2 personagens só, tá na Game Jolt. Enfim, o pessoal pode baixar aí. Já vou baixar, terminando aqui já baixo logo. Show, mas valeu, mano, obrigado. Fala então um pouco do Cuphead Simulator, fala um pouco do jogo em si, o que tu puder falar. E eu quero saber também o seguinte, esse já é uma outra proposta, eu imagino que ele não vai sair gratuito, ele vai ser um jogo pago. E onde você pretende lançar, por quanto você pretende lançar, se já dá pra falar ou não, e quando a galera vai poder jogar. E outra, tem alguma versão disponível pra testes? Tá, o jogo ele é uma proposta diferente, assim, dos outros jogos, que, como eu falei, o Carcará e o Leis para Todos. Eles são jogos mais focados em narrativa, né? Eles são visual novel, né? Que é um jogo muito focado em narrativa, em texto ali. Eles têm outros elementos também envolvidos ali, um pouco de investigação e tal, mas é mais uma pegada de visual novel. Era uma abordagem que a gente tentou fazer com o Cuphead Simulator, mas devido à questão do dólar, da tradução ser cara, não foi viável, mas, no entanto, isso gerou um pequeno projeto que a gente fez, que eu chamo de Cuphead Simulator Human's Story. Como se fosse um alphazinho, um demo, um protótipo mesmo, de um jogo que era o que a gente estava tentando fazer, só que se provou inviável devido à questão financeira. Essa é uma versão que está jogável já, a gente lançou isso, tá no itch.io, eu posso te mandar o link aí, colocar aí na descrição do vídeo e tudo, claro, no podcast. E tá disponível, a gente lançou isso tem um mês, mais ou menos, mas é aquilo, a gente ia para aquela abordagem, que era muito focado na história dos personagens, a gente tinha, como você é um cupido no jogo, você tinha que juntar no caso, tinha uma missão de juntar um certo rapaz e encontrar uma namorada para ele. Então, você tinha 3 rotas de garotas que você podia, né, juntar com ele, formar esses casais. E cada rota é bem diferente, tem todo um texto, todo um drama dos personagens ali, sendo que, devido à questão financeira, não é viável a gente continuar por aí. Então, a gente está meio que reformulando, né? Mas essa versão está disponível, né? Como eu te falei, eu vou mandar os links. Show. Mas o que é o jogo, então? Se não é um visual novel, o jogo não é visual novel. Como é que a gente faz um dating sim sem texto, com menos texto? A gente está fazendo um jogo que a pegada é o seguinte, você é um cupido, os anjos, eles se alimentam de amor, de outros sentimentos positivos dos humanos. Então você precisa cultivar amor, cultivar esses bons sentimentos. E a nossa cupido, ela recebe um terrenozinho, uma areazinha, para construir uma cidade, uma vila cupido, para os casais irem morar lá. E aí eles morando lá e tendo boas experiências, levando, tipo, cultivando esse amor deles, eles vão produzir bastante amor, que é como se fosse um recurso do jogo. E aí você vai melhorando essa cidade, colocando mais casais, fazendo locais românticos para eles passearem, para eles se divertirem. E com isso vai alimentando os anjos, né? Alimentando ali a sociedade dos anjos. E você como se fosse um fazendeiro, vamos dizer assim, de amor. Ali. Você cria uma cidade para os casais morarem e eles vão produzindo esse amor lá. E você vai cuidando deles e tudo. Então é isso, é um jogo mais de cultivar esses sentimentos. E tem um pouquinho de narrativa emergente também ali. A forma como esses humanos vão agir, o que eles vão fazer, os lugares que eles vão, tudo isso ocorre durante o jogo. Não é uma coisa que a gente escreveu à mão, o casal 1 vai para tal lugar, o casal 2 vai para tal lugar. Você vai jogando o jogo, você vai construindo esses lugares, e as memórias que eles vão fazendo ali
da sua experiência. O casal que você colocou naquele lugar, os pontos de romance que você criou, isso vai criando a história ali para você. Então é uma história bem mais emergente, uma história bem mais única, que cada jogador vai poder construir a sua. E nessa forma a gente economiza em ter que fazer esse texto tão elaborado, específico de cada personagem. Você vamos dizer assim, eu te dou pontos e você vai completando ali, você vai fazendo as linhas, ligando esses pontos e criando a sua própria história. Uhum. Então essa é a pegada que a gente tá indo agora. Legal. E cara, tu me explicando um pouquinho do jogo assim, me faz pensar no seguinte: qual é o público-alvo desse jogo? Quem vocês estão mirando? Ele tem uma estética um pouco mais anime, assim, uma coisa mais, né, animesca. Então tem esse público que gosta de animes, que gosta desse tipo de jogo. A gente, em termos de jogo mesmo, o jogo se assemelha um pouco a um Harvest Moon, a um Stardew Valley, jogos de fazenda, de fato, só que com alguns elementos diferentes, né? Então basicamente são jogos relaxantes, onde o jogador vai para passar o tempo relaxante, de forma relaxante ali, músicas calmas, tranquilas, e você vai gerar essas experiências ali no seu ritmo ali, conforme eu queiro, conforme eu vou avançando, vou criando mais casas, mais locais de romance. Então é um jogo tranquilo, não é um jogo de ação tanto, de aventura. Ele tem alguns elementos de exploração, porque você vai... existe o mundo dos humanos, onde você vai encontrar esses humanos para formar os casais e aí levar para a cidade. Mas ele é mais um jogo calmo, assim, mais tranquilo e jogadores que querem ter uma rotina ali, criar suas próprias cidades. E tem muita valorização de expressão do jogador. Então você vai poder customizar a aparência dos personagenzinhos, você vai customizar as casas, criar a cidade bonita, do jeito que você gosta ali. É um jogo bem fofo, assim, bem cute, pra uma galera que quer algo mais relaxante e tranquilo e fofinho. Assim. Quem é a pessoa que tá cuidando da arte desse jogo? A gente tá passando por uma reestruturação agora, até o momento que eu falei que é difícil, né? A gente passa por vários desafios na construção desse jogo. No caso, a gente está sem um diretor de arte no momento, estou até procurando, mas então a resposta é meio que está em processo isso. A gente não tem uma pessoa especial focada nisso, né? Mas a gente está buscando esses profissionais. Está bem focado na minha parte da mecânica, por enquanto, focando muito na mecânica, na documentação de como vai ser. Já dá para ver alguma coisa, já dá para ver os personagens interagindo, né? Eu estou até trazendo isso nos streams. Mas o gráfico não está final. A gente vai realmente remodelar isso com um diretor de arte novo. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, ó, se você é um artista, ó, Renanzinho tá aí, manda o portfólio maroto. Depende de quando você tá vendo ou ouvindo isso aqui também, né? Senão já é tarde. Cara, vocês são do Ceará e como que é... Eu já fui sócio da Onanin, eu estive com eles durante 4 anos, sendo que eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalhei de maneira remota e tal, enfim. Como que é de fato o mercado de games aí no Ceará? Como que estão as coisas? Quem são as empresas que estão se destacando? Ou não, ou nem tanto? Eu conheço algumas, mas pouquíssimas. Eu conto em uma palma da minha mão quantas empresas eu conheço daí. Como é que tá o mercado aí? O que você pode dizer pra gente? Tá. A gente tem a Associação Cearense dos Desenvolvedores de Jogos, que é a Ascend. Eu acho que hoje deve estar contando com 8 associados, né? 8 empresas associadas, todas com CNPJ, formalizadas. E a gente tem... Eu acho que assim, os maiores destaques atualmente na produção de jogos são a Supernova, né, a gente. Tem o Estúdio 85, que faz jogos mobile. Eles lançaram, inclusive, um jogo recente, eu acho que tá com 1 semana, que é o Farm Break. Um jogo muito bacana, muito fofinho. É um jogo de fazenda, onde você é um porquinho e basicamente você tem que ir sujando o chão, tem que ir percorrendo o cenário inteiro para pintar o chão ali com a lama dele. Muito fofinho, muito desafiador e muito bacana esse jogo. Quem quiser baixar aí, o merchan gratuito aí dos caras. Boa. Tem a Rastro Labs, que é um estúdio também muito foda, que tá fazendo um jogo... Eu não sabia que eles eram do Ceará. Eu sigo eles no Twitter. Já conhece? Assim, conheço mais ou menos. Eu sigo no Twitter, vejo alguma coisa ou outra, e eu acho que o jogo que eles estão fazendo vai ficar irado. Iradaço. Tá muito bonito o jogo, cara. Que isso? Tá bonitaço. Aí o jogo, ele é tipo um Mad Max, assim, é uma coisa meio futuro distópico, meio gas punk, que eles chamam de diesel punk, sei lá. Que é a corrida de carro, com explosão, com tiro, com tudo, e ao mesmo tempo tem a parte de exploração também, como se fosse um Zeldinha ali. Tem as dungeons que você vai explorando, coletando item, recurso ali.
e se virando ali. É um survival, com corrida de carro, meu rock and roll racing. Eu tô na expectativa por esse jogo, eu confesso. Eu tô. Esse aí, Massa. rapaz, eu tô seguindo os caras, tô seguindo. Então, de parabéns. Quero vocês aqui, hein? Faço contato. O Gustavo Boa, aí é um amigo meu aí, o Gabas aí, outro. boa, Tá, boa, tá, tá boa. trabalhando comigo. O Gabas, que é parte de marketing deles, também tá trabalhando comigo na Supernova. Legal. E uma galera aí, o pessoal, o Jeff, o Jonathan, uma galera que eu conheço. Tem o Xará aí, tem o É. Jonathan aqui também. Todo mundo eu conheço, gente boa demais, esforçadíssimos, e estão prometendo muito. Esse jogo vai ser muito bom também. Quem não conhece ainda, segue lá no Twitter, que é @rastrolabs, né? Acho que Instagram também tem. Então fica mais uma indicação. Tem outras empresas também, tem a MNU, que é do Ítalo Furtado, um dos grandes desenvolvedores aqui, um lendário desenvolvedor aqui de Fortaleza, todo mundo conhece ele. E tá com um projeto novo aí, eu não sei se ele tá divulgando muito, mas deve começar a divulgar em breve aí. E tem outras empresas também que estão começando, estão já fazendo alguma coisa bacana, mas aí eu acho que o tempo vai mostrar o que eles estão produzindo, né? Tem a própria Onanin, que talvez seja Né? a que talvez, né, seja a que mais fez barulho, né? Uhum. E no momento que a gente está gravando aqui ainda não chegou do lado de lá, ainda não lançou, né? Mas o Trash Fatal está sendo feito aí, uma hora os rapazes lá entregam. Com Enfim, certeza vai ser um jogaço, né? Então, todo mundo na expectativa aí. Com certeza você também tá na expectativa para lançar o jogo. tô. Embora eu não participe mais, querendo ou não, eu tenho bastante suor ali, né? E eu quero que os caras se deem bem, né? Independente de qualquer coisa, eu quero que eles se deem bem. Então tô torcendo. Tem outro jogo que também não tá na Send, né? É porque eu falei primeiro aqui da galera da Send, né? Que eu tenho mais contato. Mas tem também o Crown Stones. Que Eu conheço também. Fabiano. Aí, O cara é muito dedicado, né? Ele fez praticamente, assim, não sozinho, mas ele... Toda a cabeça do projeto, toda a produção foi dele. E aí ele chamou a galera para participar e tudo. E é um jogaço, assim, né? É um jogo que também vai sair bem... Quando sair vai ser bem bacana e também fica na expectativa aí. Eu tô te perguntando pelo seguinte, é porque assim, normalmente quando a gente fala sobre desenvolvimento de jogos no Brasil, o pessoal, pessoal, vou falar por mim e os que eu conheço, não tô generalizando. Normalmente sim. costuma pensar bastante em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília. Uhum. Mas no Brasil todo tem talento, no Brasil todo tem empresas, tem gente que tá fora desse eixo que eu falei. Poxa, tem uma empresa, Diorama, eu acho, se não tô enganado, que os caras trabalharam no Horizon Zero Dawn, por exemplo. Eu acho que é Diorama, não sei. Os caras são daí do Nordeste, se eu não tô enganado. Eu acho que é de Recife. Sergipe, Recife, sei lá. Não lembro agora. É, Enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem fera pelo Brasilzão todo. Tem total. fera pelo Brasilzão todo. O Brasil tem muito talento, muito talento. Uhum. O que falta um pouco de um modo geral, tá? Tô falando de um modo geral isso. Uhum, Eu acho que o que falta um pouco é um pouco da mentalidade empreendedora. Mas assim, naquele fio mesmo empreendedor, tá ligado? Ir pra um outro nível. Sair de um nível, tipo assim, eu gosto de negócio pra ir pra um nível assim, mano, eu faço um negócio, tá ligado? Então, tipo, ainda falta virar uma chavinha pra grande maioria. Não tô querendo dizer que são todos, mas eu digo assim, é boa parte. Falta virar essa chavinha da galera começar a iniciar o projeto, terminar o projeto, lançar o projeto, iniciar e empreendendo, exato, enfim. Mas, cara... Fazer a roda girar ali. Eu acho que o fato do jogo... Talvez muita gente tenha uma história até semelhante à minha, e eu jogava quando era criança, me apaixonava, então é uma coisa muito de paixão, assim. Acaba sendo muito mais paixão e menos negócio, né? Exato. Pra maioria dos casos, eu imagino. Exato. Então a galera começa assim, vou fazer o que eu gosto, vou fazer porque eu, sei lá, no tempo livre, ou junto uns amigos aqui, outro ali, a gente faz uma equipe, mas não é tanto uma empresa, assim. Não começa normalmente pensando, eu quero ser empresa. Não, eu quero fazer um jogo. Se o jogo vai vender, se não vai vender, não sei o que, isso aí já é o que a galera no primeiro momento não pensa, né? Exato. Quando a gente fez também, eu comecei assim também. A gente fez o primeiro jogo na época da faculdade, até tá lançado aí, o nome do jogo é Heroes Rush Tactics. É um joguinho tipo de tática, né? Uma inspiração seria um Final Fantasy Tactics, só que é bem mais simples, obviamente. Final Fantasy Tactics é um jogo gigante, com, sei lá, centenas de horas. O nosso deve ter umas 6, 8 horas aí. Mas assim, a gente fazia porque gostava. Eu acho legal um Tactics, eu acho legal esse aqui. Combinou alguns elementos que talvez não casem tão bem, que é um elemento de super-herói, assim, uma coisa mais americana de super-herói com Tactics.
Sendo que talvez o super-herói combinasse mais com coisa de ação, de porradaria mais rápida ali, não sei. Mas enfim, a gente fazia porque gostava só e não pensava em negócio. E quando que a gente começou a pensar em negócio foi que a coisa foi engrenando mais, assim, foi começando a realmente gerar um dinheiro e tal, a gente poder ter um salário e foi profissionalizando, né? Isso é algo que vem com o tempo, eu acho. Assim, muitas galera que tá começando assim vão aprendendo isso e vão se profissionalizando. Sim, sim. E eu espero que esse podcast que eu tô fazendo aqui, eu pretendo trazer pessoas que têm bastante rodagem, eu pretendo trazer pessoas aqui que manja muito de negócio, sabe? Algumas pessoas que eu já conheço, pra falar sobre isso. Eu espero que isso de alguma forma possa ajudar, sabe? Eu entrei no mercado em 2016 de games, no caso, mas eu já vinha de negócios antes. Desde oficialmente, um CNPJ e tal, desde 2011 ou 12, agora eu não lembro. Então, eu tive uma escola já antes, sabe? Coisa que a galera normalmente quem começa com games é tipo assim, você, game maker, não sei o quê. Eu já vim de negócios antes. Sendo que, então, tipo, eu tive uma bagagem que muita gente não tem a bagagem que eu tive, por exemplo, ou outros aí teve. Então, talvez seja importante agora as pessoas, essa nova geração, a galera que tá querendo entrar no mercado agora, elas possam olhar pra gente que tá desenvolvendo e falar assim, ui, rapaz, esses caras aí também são os caras dos negócios, não são apenas os caras da arte, da narrativa e por aí vai. Acho que vai ser bem interessante começar a despertar isso no pessoal. Tipo, pô, eu também preciso pensar em negócio. O negócio também é importante. E mesmo que eu sou um artista nato. Negócio não é pra mim. Mas eu tenho alguém que pensa em negócio pra mim. Que não precisa ser teu sócio. Você não precisa arrumar um sócio pra pensar em negócio. Pode ser alguém que de alguma forma você contrate, se você tem essa condição. Ou que seja teu sócio, ou que seja teu parente. Sei lá, cara. Cada um tem a sua história. E não tem uma fórmula... É a fórmula. Mas pensar em negócios é importante. Assim como pensar em comunicação, conversar com outras pessoas, enfim. Eu já tô entrando em outros papos agora que é o caso. Mas com certeza, isso é essencial. Eu acho que até, assim, quando foi procurar, né, a galera do tráfego e tudo, eu imagino que foi para trazer essa visão, né? Trazer essa experiência. E com certeza foi algo que fez bem a equipe, né? Eu imagino, assim, não tava lá dentro, mas pelo que eu imagino que foi interessante trazer essa maturidade de negócio para um estúdio que talvez não poderia aprender um pouco sobre essa área também, né? Eu consegui algumas coisas ali e tal, mas nem tudo. Nem tudo. Aí acabou que, enfim, a história aí muitas pessoas já sabem, se não souberem um dia eu conto, pra quem não sabe, mas agora eles estão lá, estão terminando o jogo lá, vai dar certo, tô na torcida, e eu tô aqui fazendo minha própria empresa agora, enfim, e tá tudo certo. Quem você gostaria de ver aparecendo aqui nesse podcast? Não precisa ser alguém conhecido, alguém que você... Só não vai falar um Kojima, não vai falar um... Miyamoto aí... não, aí tu me quebra, pô. Arigato! Fala alguém aí que você gostaria de ver aqui, trocando uma ideia comigo, pra poder transmitir experiências aqui pros nossos ouvintes, pra quem nos assiste no YouTube. Eu acho que, desse pessoal que eu recomendei, né, desses estúdios daqui de cearenses, eu acho que tem duas pessoas que eu acho que seriam bem legais de trazer para cá, tem muito a compartilhar com a experiência deles também. Tem o Vinícius Lima, do Estúdio 85, que é desse jogo, o Farm Break, que eu falei. Ele trabalha com jogos mobile, ele tem algumas experiências aí com jogos hiper casuais, que é uma pegada diferente também mobile. É um mercado que talvez nem todo mundo conheça, mas provavelmente já jogou alguma coisa no celular nessa pegada, ou já viu alguém jogando. É bem bacana, eu acho que... E ele lançou o Farm Break, então ele pode comentar um pouco sobre como foi a experiência dele. E é um estúdio novo, então eu acho que ele tá justamente passando nessa etapa, essa chavinha de fazer por amor e começar a fazer por negócio. Eles estão bem nessa etapa, então eu acho que tem muito a contribuir por aí. E acho que talvez o Gustavo, do Rastro Labs, né, que tu já conhece, já pode comentar que já segue os caras lá no Twitter. Já O cara é uma figura, ele é muito engraçado, um amigo meu, amigaço meu. Eu acho que vai ser incrível ele estar aqui, vai trazer muita informação bacana e, pô, o cara é divertido demais. Cara. Show de bola. Então, já que tu falou pessoas que tu conhece, então depois tu me ajuda a fazer esse meio de campo aí pra trazer eles. Perfeito, claro. Show de bola. Cara, muitíssimo obrigado, valeu mesmo pelo papo, foi bem esclarecedor algumas coisas e, pô, se despede do pessoal, deixa um recado, fala com o povo aí, a hora é sua.
Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, né, conversando contigo. Nossos papos sempre são bons, assim, muito bacanas. Obrigado a todo mundo aí que tá seguindo a gente nas redes sociais e quero convidar quem não tá para seguir a gente. A gente está no Twitter, Instagram e Facebook no @CupidSimulator, né? A gente está sempre postando lá, mostrando como é que vai ser o jogo. E convidar o pessoal também para participar do nosso Discord. Tem os links nas redes sociais. E no nosso stream, que a gente está fazendo no YouTube de 14 em 14 dias, né? Cada 2 semanas. É isso, galera. Obrigado aí. Tamo junto. Obrigado, mano. E esse foi o 5º episódio do Game Dev XP Podcast. Fica aqui um super agradecimento ao Renan. E vale lembrar que você pode nos apoiar compartilhando esse conteúdo para mais pessoas. E se quiser aprender a fazer pixel art com o intuito de alcançar um nível profissional, temos um curso disponível. O link está na descrição. Um forte abraço para todos e até o próximo episódio. Valeu!